Boa, fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do podcast da Primeiro Passo aqui no Spotify. Então, muito obrigado se você já chegou até aqui, realmente significa muito pra gente. Hoje é um episódio muito especial, a gente está trazendo um cara aqui que, sem dúvida alguma, vai agregar muito num tópico que a gente começou debatendo algumas semanas atrás, que é sobre educação. Estou aqui com o Nathan Schmuckler, né, ele que é diretor de franquias da Rede Luminova, trabalha diretamente com educação. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, da história. Mas, bom, sem mais delongas, Nathan, você pode contar aí sua trajetória, sua história, e aí a gente começa o nosso papo, mas, novamente, muitíssimo. Legal, Pedrão. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse primeiro passo. É um tema super relevante, realmente, tema de educação. Assim, como você disse, né, meu nome é Nathan, estou trabalhando há 2 anos na área de educação, dentro do Grupo SEB. Uma das marcas que o Grupo SEB trouxe para democratizar um ensino de qualidade. Esse é o nosso propósito dentro da Rede Luminova, né? Rede ao qual eu sou diretor. E a gente tem esse propósito porque a gente acredita realmente que a educação precisa avançar, a gente precisa transformar a educação no Brasil. Antes de entrar nesse tema, eu queria só me apresentar. Assim, eu realmente sou carioca, mas já morei em várias cidades do Brasil, né? Saí do Rio, fui trabalhar no Nordeste, depois em Curitiba, trabalhei em São Paulo e atualmente, né, estou trabalhando em São Paulo. Sou casado, né, sou pai da Luísa e do Benjamin, né, por trás do executivo também tem o cara da família e o cara que gosta de estar com as pessoas. E tem um propósito muito alinhado também com um de vocês aqui no primeiro passo, que é acelerar as pessoas, né? Então, dentro desse propósito de acelerar as pessoas, eu tenho buscado fazer seja dentro da empresa ou fora dela, como é que a gente faz para desenvolver as pessoas, né, ajudando essas pessoas a cometerem menos erros, né, e cometerem, sobretudo, os erros que nós já cometemos e que a gente quer que as pessoas não cometam. E eu tenho feito isso também através de um podcast chamado Mentoron, né? Então, também quem está aqui no primeiro passo, fica aí o convite para vocês estarem lá junto com a gente também. É isso, para começar. Pô, super bacana. E algo que me deixa muito motivado, né, a estar trocando essa ideia com você, né? Eu estava olhando seu LinkedIn lá, o seu histórico, né? Você trabalhou em grandes empresas como a própria Ambev, né? Uma empresa que, eh, querendo ou não, acho que uma das maiores multinacionais do Brasil e do mundo, né? Mas aí hoje você está trabalhando com algo muito diferente, né, do que você fazia, muito ligado a um propósito seu que você acredita muito, a educação, né? Eu acho que o próprio slogan do Grupo SEB, né, para quem acredita em educação, fala muito sobre isso. E no outro podcast que a gente gravou, a gente tocou muito nesse ponto, né? A gente acreditando mesmo em educação como uma vertente muito importante na sociedade, né? Eu, com 19 anos, estudando em escolas no Brasil, estudando em escolas aqui nos Estados Unidos, tanto quanto particular quanto pública, eu consegui ver que é o que, querendo ou não, desencadeia em outros aspectos da sociedade, como, por exemplo, segurança, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam optando o crime como uma solução por falta de oportunidades acadêmicas, né? Aqui nos Estados Unidos você tem uma, 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 uma base escolar de graça muito forte, né? Eu vi durante a pandemia agora mesmo, né? Todas as escolas públicas fornecendo todos os tipos de tecnologia para os estudantes, então disponibilizando computador, disponibilizando pacotes de internet para alguns alunos que não tinham dinheiro para instalar Wi-Fi na casa deles. Então, e é acho que uma diferença muito grande do Brasil para os Estados Unidos, né? Fala um pouquinho do que você acha, Nathan, do que você vê o sistema educacional lá na frente, né? Porque eu sinto que o mundo está em uma evolução muito grande. Como você vê que as escolas do futuro precisam ser? Como você acha que os professores, as instituições de ensino conseguem fazer para preparar melhor os alunos para um mundo moderno, um mundo lá na frente? Ótimo ponto. A gente enxerga com clareza
que a gente, no Brasil, precisa avançar muito no tema educação. A gente sabe quão difícil é, quando a gente compara, né, a posição que o Brasil se encontra no PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né, internacional, né, feito pela OCDE, para que a gente entenda, né, dentro dessa regra do PISA, onde estão as maiores dispersões e que a gente, com base em fatos e dados, a gente consiga atuar nessas melhorias, né, dentro de cada região, de cada faixa etária, de cada tipo de escola, né, pública, privada e por aí vai. Quando a gente olha educação no Brasil, a gente e o mundo como um todo, né? E eu digo a educação no Brasil, mas nesse ponto que eu vou trazer, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar no mundo inteiro, né? Que é a forma como a gente viu a evolução da educação. Então, quando a gente pensa o que é uma sala de aula, eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo, a imagem que vem na nossa cabeça é a imagem de um... Opa, você falou a imagem, aí travou. Fala de novo. Então, a imagem que vem na cabeça é a imagem de um quadro, né, onde tem lá uma frente de sala, né? Eu tenho claramente um quadro, eu tenho uma imagem de carteiras enfileiradas, eu tenho uma imagem que eu tenho a turma do fundão, né? E esse modelo é um modelo que já está aí desde sempre. Então, o mundo inteiro mudou, mas a educação, na sua grande média, não mudou, não evoluiu. Óbvio que a gente tem pontos fora da curva, né? A gente tem escolas de elite, a gente tem escolas que já se modernizaram nesse sentido, para entender que o processo de aprendizagem ele precisava evoluir. O nosso desafio é fazer com que isso fique ao alcance de todas as pessoas no Brasil, para que a gente tenha realmente o aluno como protagonista, para que nós tenhamos, né, a colaboração que tanto a gente fala no ambiente corporativo sendo praticado em sala de aula. Para que o aluno ele exerça, né, o protagonismo já no ambiente escolar, porque sem isso a responsabilidade que nós exigimos no mercado de trabalho não é desenvolvida. Então essas coisas assim estão super conectadas, né, para que realmente o aluno ele consiga se desenvolver nesse ambiente escolar. Obviamente, né, e você citou aqui o momento da pandemia, quando a gente olha as enormes diferenças que nós temos no Brasil, pensando em áreas geográficas e pensando em dificuldades de acesso à estrutura básica, né? Tem escolas no Brasil que eu não posso nem falar de internet, elas não têm condições mínimas necessárias para que o professor possa desempenhar um bom trabalho, né? Regiões do Brasil que a gente tem assim, mais da metade da sua população sem acesso à internet. Então, eu fico pensando, no momento que a gente está vivendo, né, de ensino híbrido ou ensino à distância, essas pessoas elas estão segregadas, elas vão ter uma defasagem gigantesca em relação a outras pessoas, né? Então, isso é um problema que a gente tem hoje. Se a gente olhar no Brasil, eu tenho um dado aqui que a gente tem 42 milhões de alunos, né, em idade escolar, né, de jovens e crianças em idade escolar. Desses 42 milhões, 5 milhões não têm acesso à internet. Então, você imagina qual é o impacto desse problema no momento que a gente não tem realmente
condições de estar numa escola presencialmente 100% do tempo, né? Entre outros problemas, né? Entre outros problemas que eu vejo que a gente precisa avançar. Eu acho que esse tema é muito, muito importante, né? Então, todo mundo, assim, sem exceção, que puder realmente pensar como contribuir para o desenvolvimento do que é produzido na escola, fica o convite, seja de forma voluntária, de forma como experiência, porque é um ambiente que precisa de apoio para que possa perseverar, para que possa mudar. Então, eu estou falando com o pai, com a mãe, né, que muitas das vezes também deixa o filho, deixa a educação a serviço, como responsabilidade exclusiva da escola. Então, existe no meu modo de entender, existe uma relação que precisa ser melhor trabalhada de comunicação das escolas com as famílias. Isso precisa ser melhor trabalhado para que as escolas também consigam entregar para as famílias um convite à participação, porque o exemplo dos pais arrasta as crianças e jovens para um processo de aprendizagem maior, né? E então fica também o convite também do outro lado, porque a escola precisa ser provocada, precisa ser estimulada, precisa ser acompanhada junto com as famílias. Nata, eu concordo 100% com você. Acho que quando se fala de educação, acho que não, a gente não pode só ter na cabeça faculdades ou escolas, mas também educação em casa que os pais recebem e em momentos de pandemia com escola online, acho que a presença dos pais ele é muito importante, né? No outro episódio que a gente gravou, eu e o Brunão, comparando um pouco do sistema educacional brasileiro com o americano, foi até uma diferença que a gente não tocou nesse ponto que eu gostaria até de trazer nesse nosso episódio, que é justamente, acho que a presença dos pais dentro da escola. Aqui nos Estados Unidos, eu particularmente nas escolas que eu estudei, escolas que eu estudei, tanto privadas quanto públicas, eu senti uma presença das famílias, não só dos pais, mas das famílias muito grandes. A primeira coisa, acho que em relação ao incentivo ao esporte, né? Então, as escolas incentivavam muito os alunos a praticarem esportes. Desde, sei lá, eu tinha na minha última escola agora, por exemplo, de boliche até futebol americano, futebol, né, soccer, até basquete, tênis. E era realmente um evento muito grande. Você vê a família inteira comparecendo à escola. Às vezes os pais tinham estudado naquelas escolas. Mas outra coisa também, uma diferença grande, foi que dentro da minha escola eles tinham um comitê organizado só com os pais de alunos e eles aprovavam diversas normas que passavam ali na escola para poder financiar algum projeto, né? Eu contei do projeto social, estava te falando um pouquinho do projeto social que eu comecei com alguns amigos aqui, então, tipo, a gente tinha que passar por todo um processo de aprovação de pais de alunos para poder receber algum tipo de suporte financeiro para tocar o nosso projeto, então, acho que isso é um ponto muito importante que você tocou, que eu particularmente não sentia muito forte no Brasil, né, uma conexão tão grande entre professores e pais, entre a direção e os pais, e eu acho que isso é muito importante, né, porque a educação vai muito ligada em termos de o que o aluno aprende dentro da sala de aula e o que ele aprende dentro de casa, né. Se o aluno não tiver uma educação sólida, uma base sólida dentro de casa, a probabilidade dele performar bem em uma prova dentro de uma sala de aula é pequena, né? Então, eu acho muito importante esse tópico que você trouxe. Acabei de ter esse insight aqui, então, super bacana. Outro tema, né, outro ponto que você tocou que eu achei muito importante foi em relação a essa evolução do sistema educacional, que, na minha opinião, ele parou no tempo, né? Você pega, por exemplo, um carro de 100 anos atrás, um carro hoje, você vê uma bela diferença. Você pega um prédio, 100 anos atrás, um prédio hoje, uma baita diferença. Um avião, uma baita diferença. Mas você pega uma sala de aula, é justamente isso. Toda a gente tem a mesma imagem de uma sala de aula que os nossos avós estudaram. E o problema é que o mundo mudou completamente, o mercado de trabalho mudou completamente, né? Eu acho que hoje em dia existe um gap muito grande entre o sistema educacional e o mercado de trabalho, né? Foi um ponto que a gente tocou no nosso último episódio, eu e o Brunão. Apesar da gente só ter 19 anos, a gente já teve algumas oportunidades em algumas empresas e a gente viu que
realmente, assim, se você esperar muito tempo para entrar no mercado de trabalho, ou seja, se você for fazer a sua escola, for fazer a sua faculdade ali 4 anos, 5, sei lá, dependendo do que você for fazer, para depois entrar no mercado de trabalho, você vai entrar muito despreparado, entendeu? Se você depender do conhecimento, a visão que eu como jovem estou sentindo, se você sentar e falar: "Não, eu vou depender aqui de tudo que eu estou aprendendo, eu vou pegar o meu diploma para depois eu entrar numa Ambev, numa empresa que você trabalhou, numa multinacional", na minha opinião, em 2021 para frente você vai entrar muito despreparado, né. Então, que dicas você vê, né, após passar por grandes empresas, trabalhando hoje com educação, que dicas você daria para um jovem, poder mesclar o ensino de educação tradicional com outras iniciativas mais modernas, mais tecnológicas, para ingressar no mercado de trabalho de forma um pouco mais bem preparada? O que que você vê que os jovens podem fazer, tanto no colegial, tanto na faculdade, fazer para se preparar de forma um pouco melhor realmente para o mercado de trabalho? O que que você acha? Excelente ponto, Pedro. Eu acredito muito que o que vai ajudar nesse processo, né, não tem receita de bolo, né? Eu acho que cada um vai ter que buscar a sua própria seu próprio desenvolvimento e preparação nesse sentido. Mas eu vejo muito que a curiosidade e os próprios desejos, no sentido de quais são aquelas coisas que, pô, me dão um tesão em fazer, sabe? Pode ser que alguém fale assim, poxa, eu não tenho, eu ainda não consegui identificar, né? Sou jovem, ainda não consegui identificar aquela coisa, a coisa que eu realmente sou apaixonado e que, porra, eu adoro fazer. E muitas das vezes a gente não vai ter esse estalo muito rápido, mas é procurar com curiosidade, né? Trazendo leitura, se interessando por coisas que estão acontecendo, que estejam no dia a dia, para que a gente possa, para que você pense como eu posso me envolver com determinado projeto dentro da minha comunidade ou dentro da minha roda de amigos, e que isso possa ajudar a ter uma experiência, porque na minha visão, eu não digo experiência de ser aquela pessoa mais experiente do mundo, mas ter realmente uma vivência, né? Porque isso já vai quebrar em muito a ansiedade de fazer, por nunca ter feito. Então, várias coisas que você vai desenvolvendo sem perceber, né? Então, te dar um exemplo, né? Os meus pais eles tiveram, né, uma empresa de congelados, uma empresa e durante as minhas férias na escola, isso eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Então, durante as minhas férias, eu sempre ia para a indústria, que era uma empresa pequena, né? E ajudava eles, né? E ajudava. Era legal trabalhar com pai e mãe? Não era legal, né? Assim, a gente com 16 anos, a gente não está querendo muito trabalhar, né? Ter aquela rotina, etc. Cara, mas eu ia para lá. No início, eu fui solicitado de forma obrigatória, mas depois eu percebi que isso me deu uma possibilidade de fazer contatos com outras pessoas. E foi na empresa do meu pai, da minha mãe, que eu recebi o meu primeiro convite de estágio. Percebe? Eu me dediquei, eu fiz um bom trabalho, eu chamei a atenção de uma pessoa que eu trabalhei nessa ocasião de graça, né? Eu não recebia nenhuma remuneração, mas isso me abriu uma porta para o meu primeiro estágio, que foi na área de telecom, né? No centro do Rio de Janeiro. E isso foi maravilhoso, porque eu já cheguei nesse estágio já com uma bagagem de algumas coisas que eu sabia fazer, né? E cheguei lá com uma credencial, né? Eu estava recém entrado na faculdade, mas eu já tinha essa ambição de aprender, de buscar e
de conversar com as pessoas e de pedir feedback, né? Eu fiz uma atividade para alguém e eu me colocava à disposição de ser participativo, de ter proatividade, de entender, buscar entender dentro da empresa, com aquelas pessoas que me inspiravam, quais eram as suas metas? Quais são as suas metas? Pedro, o que você está mirando para esse ano? O que você precisa fazer? Pô, legal, se eu puder ajudar o Pedro a entregar as metas dele, esse cara vai me considerar. Era a minha linha de raciocínio, né? Esse cara vai me considerar e esse cara vai entregar o que ele tem de melhor, que é o conhecimento dele. Então, eu sempre busquei me interessar genuinamente pelas pessoas, no sentido de, pô, se eu me conectar com ela, ela vai, e eu ajudá-la, em troca, eu vou receber o conhecimento dela. E assim foi, né? E uma vez que eu entreguei algo, o feedback em relação, eu sempre fui, e isso eu tive como feedbacks geral, de forma geral, assim, sempre fui uma pessoa muito aderente ao feedback que eu recebia. E isso, se você tem boa liderança, pessoas que querem o teu desenvolvimento, cara, esteja atento que essas pessoas estão te sinalizando, né? Isso vale para os pares, vale para o time, vale para os teus líderes, né? Então isso é muito importante. Eu acho que eu falei muito aqui, né, Pedro? Acho que um pouquinho aí do que você perguntou, ou não? Que isso, porra, acho que a ideia é justamente essa, tentar extrair o máximo de você e eu inclusive até anotei aqui, acho que essa palavra curiosidade, cara, eu acho que isso para mim é o que tem que ter no jovem dentro de uma sala de aula, dentro do enfim, ainda no colegial, na faculdade, porque é isso que vai gerar esse seu brilho no olho para você sempre correr atrás, para você, como você falou, né, mesmo não querendo estar ali, né, com 16 anos trabalhando com seus pais, você sabia que ia ser algo importante, que depois te abriu uma oportunidade de estágio. Obviamente, acho que isso é muito importante também a gente frisar, né. Eu sinto que alguns jovens pensam, não sei, eu pelo menos tenho essa impressão que, a gente tem que entrar no estágio, na empresa certa, com essa idade, que esse vai ser a nossa carreira. E eu acho que muito de quando a gente é jovem, a ideia é de você testar o máximo de coisas possíveis, né. Então você trabalhar na empresa dos seus pais, você trabalhar abrir um projeto com seus amigos, tentar, pô, fazer um negócio voluntário. Eu, por exemplo, cara, já trabalhei em escritório de advocacia, já trabalhei em ONG, que mexe com educação financeira, já trabalhei numa franquia do Subway, então, e isso, obviamente, eu não quero trabalhar no Subway para o resto da minha vida, eu não quero ser um advogado, mas acho que essa curiosidade de você ter experiências diferentes nessa idade que é muito importante, né, você tocou nesse ponto, então eu achei cara, outro ponto também que você tocou, acho que se não me engano na sua primeira fala, que eu achei muito bacana, foi essa coisa da escola preparar seres humanos, assim, né, versus estudantes. Eu sinto que, apesar dos Estados Unidos, do sistema educacional dos Estados Unidos ter diversas falhas, uma das coisas que eu mais gostei quando eu vim para cá foi esse incentivo que eles têm para os alunos praticarem atividade comunitária, né. Aqui na Flórida, se você não tem 25 horas de atividade comunitária, você não gradua o seu high school, o seu colegial. Ou seja, você pode ter tirado as melhores notas durante os 4 anos de high school, né, que são 4 anos de colegial, do nono até o 12º, pode ter tirado as melhores notas, passado na melhor faculdade, se você não teve 25 horas de atividade comunitária registradas, documentadas, eles não te dão seu diploma. Então isso já é uma estratégia, vai, querendo ou não, do sistema educacional de abrir os olhos dos estudantes, que a vida é muito mais, né, a gente estava trocando essa ideia um pouco antes da gente começar a gravar, né, a vida é muito mais do que eu, né, é muito importante a gente compartilhar o nosso conhecimento, a gente estender a nossa mão para pessoas, tal. Isso quando eu cheguei aqui foi um choque para mim, eu falei: "Como assim? Mas eu tenho que fazer a hora comunitária para eu graduar na escola, que uma coisa tem a ver com a outra?" E eu vi que elas estão muito interligadas entre si, né. Então, como que você vê isso no Brasil? Você vê que em um futuro próximo você acha que as escolas podem, incorporar uma norma desse tipo, assim, no sentido de incentivar mais os alunos a praticarem atividade comunitária? Você acha que isso seria inviável no Brasil? Como que você vê isso, cara? Eu acho que primeiro a gente tem que
dar um passo de cada vez. Assim, eu acho que a gente tem que... Você falou da Ambev, né? Eu trago da Ambev a questão do sonho grande, né? Eu acho que a gente tem que sim sonhar grande, sonhar alto, mas eu acho que a gente tem que dar passos curtos, né? Eu acho que a gente tem que dar passos curtos e ir fazendo essa evolução de forma mais sequenciada possível. E eu acho que essa transformação, eu acho que essa evolução, ela tem um passo que é antecessora a esse. Assim, eu vejo que a gente tem ainda muita coisa ainda para desenvolver antes de chegar de ser algo top-down. Eu acho que a gente tem que estimular, sim, concordo com você, e eu acho que isso parte não só das escolas, isso pode vir também pelos próprios alunos, né? Nada impede, né, dos alunos se mobilizarem e fazerem, definirem um tema importante dentro da comunidade e atuarem, inclusive chamando a escola para exercerem e fazerem esse senso de comunidade mais próximo possível. Eu acho que isso é uma coisa. Mas eu acho que a escola, hoje, ela tem sim um pedaço que ela precisa se desenvolver para abraçar a comunidade. Eu acredito muito nesse senso de comunidade que a escola traz como elemento pertencente àquela região. Mas como eu falei, eu acho que a gente ainda tem um desenvolvimento muito alto, por exemplo, em formação de professor para ser trabalhado, né? Professor, pensa que o professor ele foi ensinado a ensinar de uma determinada forma e a gente tem um mix de alunos, né? Uma heterogeneidade de alunos dentro de sala de aula diversa. Então, pensa que acho que com o poder da informação, né, a quantidade de informações que a gente tem hoje disponíveis, o que o professor muitas das vezes transmite é a verdade dele, mas a verdade dele é limitada em certo ponto, né? Então ele tem que ser muito mais um influenciador, um mediador, um provocador, uma pessoa que inspira, do que efetivamente o ser que tudo sabe, né? Então isso, para mim, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa quebrar, né, para que a gente possa ter uma evolução rápida dentro desse modelo. E faço aqui só o registro, né? Professor é uma das principais funções que existem, né? Eu assim, reforço aqui o meu enorme agradecimento a todos eles, né? Que realmente são pessoas que têm uma dedicação incrível e fazem acontecer, seja nos ambientes mais diversos que a gente tem espalhado pelo Brasil. Mas eles têm a sua também, o seu conteúdo ali limitado, dado toda a transformação que a gente tem no mundo e dado as demandas que são tão distintas de aprendizagem por parte dos alunos. Então, acho que a gente tem que parar para pensar nisso e entender a melhor forma que cada escola tem de formar seus profissionais, de entregar mais plataformas que sejam engajadoras, né? Se o aluno ele gosta de fazer uma atividade através de jogos, né? Por que não trazer isso para a sala de aula? Se o aluno é tímido para fazer uma apresentação na frente da turma, por que não convidá-lo a apresentar um tema que ele gosta da maneira que ele se sinta mais confortável e que ele tenha habilidade para fazer? Então, isso engaja no processo de aprendizagem. Então, são várias coisas que a gente faz dentro do... E eu tenho um enorme prazer de trabalhar numa escola que é a Escola Luminova, que é uma escola que pensa esse tipo de situação, né? Ser uma escola moderna, uma escola inovadora, que pense no aluno como um aluno que é o protagonista e ele que vai nortear o seu próprio desenvolvimento.
Pensa comigo, Pedro, a gente, até 2020, a gente não sabia o que era pandemia. Até 2020, a gente, e daqui para frente, eu acho que a gente viu que na pandemia não teve nenhuma grande novidade, mas sim muitas tendências que foram aceleradas, né? E eu vejo que a modernização e essa metodologia ativa, a forma como a gente deve utilizar a tecnologia em prol da educação, né, em prol desse engajamento, ela deve ser acelerada. E o que a gente mais tem que fazer dentro da escola é ensinar o aluno a aprender, porque o que hoje é fato, amanhã é questionável. Então, a gente precisa, nós precisamos, né, o tempo todo, estar nos perguntando e nos questionando e entendendo qual é a melhor forma de aprender e com a humildade de saber que a gente não está 100% preparado, né? Eu preciso o tempo inteiro estar me desenvolvendo e me preparando. Então, se não achem, isso não vai acontecer. Que você vai entrar numa universidade, seja ela a mais top de todas, e vai garantir o seu futuro, né? Isso não vai acontecer, né? Então, esse desenvolvimento é contínuo, a gente não vai parar de se desenvolver nunca mais. Pô, perfeito, Nathan. Acho que você estava falando né, e eu, né, só concordando com tudo que você está falando, porque é, eu estou sentindo isso na pele, né? Como eu falei, eu estou estudando, atualmente estou fazendo faculdade aqui nos Estados Unidos, né? Então foi um choque muito grande nessa digitalização da educação, né, cara? A gente foi muito bizarro, né? No passado era dia 13 de março, lembro, era uma sexta-feira, era uma semana antes do nosso Spring Break, né? Que é um feriado de uma semana que tem aqui nos Estados Unidos. E aí a gente, pô, beleza, a gente vai emendar essa semana no Spring Break, 2 semanas de break, né, de férias, tranquilo. E aí começou, não vai voltar depois do Spring Break, não vai voltar. E aí começaram as aulas online, e essa adaptação, né, que querendo ou não, para minha geração foi algo muito natural, né? A gente já cresceu num mundo 100% imerso, né, na tecnologia. Aí eu fico imaginando, então, até para os professores, quão difícil foi, né, essa adaptação, né? Imagina o quão difícil deve ser para alguém. Eu tinha professores, né, no passado na minha escola de mais de 70 anos. Minha professora na minha aula de negócio, ela tinha 73, se eu não me engano. Então, imagina para ela o quão difícil deve ser comandar uma palestra num Zoom, num Google Meet, enfim, dependendo da plataforma. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar também o trabalho dos professores durante esse momento de pandemia, né? Durante esse momento que está todo mundo tendo que se adaptar, né? Mas outro ponto também muito interessante, cara, que você tocou, foi nesse autoconhecimento que é muito importante de cada aluno ter, né? As pessoas, eu acho que é muito importante elas logo cedo identificarem, como você falou, a maneira com que elas aprendem, né? Porque se você padroniza a maneira de ensinar para todos os alunos, então um professor falando para 30 alunos sentados e você espera que todos recebam aquela informação da mesma maneira, isso está errado, entendeu? Tem uma frase que eu vi uma vez num vídeo que eu falei no outro episódio que simboliza muito tudo isso, né? Que esse tipo de educação, ele julga um peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore, entendeu? Então, acho que é muito importante logo cedo os alunos terem, como você falou, volta naquele ponto da curiosidade, você explorar diversas maneiras, né, diversas fontes de conhecimento. Se você, por exemplo, não gosta de ler, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de concentrar para ler, assim, a minha cabeça, eu tô lendo uma linha, aí eu pulo outra, aí minha cabeça voa. Eu tenho muito mais facilidade com audiolivro, por exemplo, audiobook, então eu gosto muito mais de ouvir podcast, de ouvir audiolivro, de ouvir alguém contando a história para mim. Então, eu acho que é muito importante os alunos logo cedo terem isso dentro deles, né? Porque, como você falou, o estudante tem que ser protagonista do ensino, né? Não adianta ele ir para a escola e esperar que tudo vai cair no colo dele. Como você falou, não adianta você ir para uma puta faculdade, a mais top do mundo, e achar que a sua carreira tá 100% segura lá na frente, né? Então, eu sinto que você tocou num ponto muito importante, de novo, que eu tô vivenciando isso, eu tô
de novo, errando muito isso, né, então eu adoro esse tema, porque são coisas do meu cotidiano que eu erro e acerto, né, mas acho que você tocou em pontos, enfim, muito importantes. E outra coisa também que outra área e outro tópico que eu queria entrar na conversa com você, eu vi que você fez uma extensão, se não me engano, do seu MBA na África do Sul, foi isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu fiz administração de empresas, né, na UFRRJ, né, que é a Federal Rural do Rio de Janeiro. Uhum. E em 2014 eu fiz o MBA executivo do COPEAD, na UFRJ, no Rio de Janeiro também. E dentro desse MBA eu fiz aqui um intercâmbio em Stellenbosch, na África do Sul. Eu procurei, como eu não havia tido a oportunidade de ter uma experiência Ó, Natan? foi Aí você falou experiência e cortou. eu fiz essa experiência dentro do intercâmbio, dentro do MBA do COPEAD. Eu fiz uma semana, eu fiz uns 10 dias de intercâmbio e extensão em negócios em Stellenbosch, na África do Sul. Legal. E, cara, é um tópico, acho que muito importante, né? A gente gravou um episódio semana passada sobre diversidade e inclusão, né? A gente gravou o episódio contando do sistema educacional dos Estados Unidos e brasileiro, comparando algumas coisas parecidas e diferentes. E eu sinto que, né, voltando nesse ponto para o jovem se preparar tal, é uma coisa que eu acredito muito, uma coisa que aqui nós dentro da Primeiro Passo a gente acredita muito, é muito importante você ter uma experiência, não necessariamente fora do seu país, mas acho que fora da sua bolha, da sua realidade, né? Eu tive o privilégio, né, graças a Deus, de poder vir para os Estados Unidos. Eu sei que é uma oportunidade que muitos jovens gostariam de ter, uma oportunidade, né, de estar na minha posição. Então, e eu vejo o quanto isso abre os olhos, né, abre a sua mente para outras perspectivas, né? Você acaba tendo uma visão de mundo completamente diferente, né? Então, aqui na Primeiro Passo, a gente fez, inclusive, uma parceria com uma startup de inglês, na qual eles estão um curso de inglês online que você aprende inglês de uma forma bem dinâmica, bem interativa, de acordo com de acordo com seus gostos, né? Então, quando você está fazendo a sua conta no site deles, como se fosse um Netflix, assim, né? Eles personalizam bem ali de acordo, eles têm uma inteligência artificial bem bacana que lê ali os seus gostos, preferências. Então, se você fala que você gosta de culinária, você vai ter várias lições e várias palestras a respeito de culinária e tal. E a gente disponibilizou 15 bolsas durante 6 meses nessa plataforma chamada Voxing. Então, a gente aqui acredita muito, né, não só acho que na importância de você falar inglês, mas acho que na importância também de você ter uma experiência um pouquinho fora, não necessariamente fora do país, né, que realmente é uma oportunidade difícil, né, de você realmente conseguir, mas você tentar ter uma visão diferente da sua. Fala um pouquinho, então, desses 10 dias que você passou na África do Sul, acho que deve ter sido uma experiência incrível, eu particularmente nunca fui para lá, mas conta um pouquinho disso, se você acha que vale a pena alunos tentarem buscar algum tipo de intercâmbio fora do país, ou tentar fazer algum semestre em uma outra faculdade, em outra cidade mesmo dentro do país. O que você acha sobre isso? Eu acho que é fundamental a gente buscar a diversidade de pensamento, diversidade de ideias. E eu acho que a inspiração ela vai vir a partir do momento que você se coloca na condição de observar, né? De estar com o teu olhar atento, o teu ouvido também ativo para você é, perceber, respeitar a diversidade, é, entender como isso pode ser melhor para aquele projeto, para aquela iniciativa, para aquela discussão do trabalho que você está preparando, como as coisas podem se conectar de uma forma positiva, tá? Nessa oportunidade que eu tive, né, eu fui para lá exatamente para sair de um ambiente, né? Eu tinha a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para a Europa. Eu escolhi a faculdade na África do Sul exatamente para fugir
de um determinado padrão. E, e lá eu também não só aproveitei, né, o ambiente, a troca dentro de sala de aula com os colegas, né, de diversas nacionalidades, mas eu também aproveitei para interagir na comunidade, né? Então eu visitei comunidade local, eu consegui visitar empresas lá, eu consegui aproveitar também, assim, a entender como as pessoas pensam e aquela região funcionava. Então isso é importante também, né? Mas eu acho, sinceramente, Pedro, eu acho que isso é um privilégio, assim, gigante. Eu acho que a maior parte da sociedade ainda está muito distante disso. Eu acho que a gente tem oportunidades de fazer esse intercâmbio. Por exemplo, quem mora em São Paulo, está na Zona Sul, é totalmente diferente da Zona Leste, que é totalmente distinta do centro, que é totalmente distinta da Zona Norte. E se a gente você conversa com o dono do ponto de venda lá da mercearia do bairro, de um lugar e de outro, você já vai perceber coisas que são distintas e de realidades que são totalmente culturais ou importantes para aquela determinada região. Mas a gente só vai perceber isso se a gente, primeiro, se a gente quiser perceber e se a gente realmente estiver atento para isso. E óbvio, né? Eu acho que buscar o entendimento de como isso pode te favorecer em algum momento, né? No sentido seja no teu desenvolvimento pessoal ou no teu desenvolvimento profissional. Eu tive um professor na faculdade, né, que falava de marketing, que ele falava, cara, 1% é inspiração, né? 99% é transpiração. Né? Então, você tem que estar realmente olhando para tudo, né, o tempo inteiro, pensando como, obviamente, né, tendo prazer na vida, buscando realmente as coisas que te façam mais felizes, mas sempre pensando, né, se eu tenho um projeto em mente, uma meta ou um desafio, seja lá o que for, onde eu posso identificar, né, na diversidade ou dentro do meu próprio conhecimento, coisas que me levem mais próximo possível do meu resultado. E com isso em mente, trabalhar em cima para buscar. Esse, para mim, é o gabarito. E seja na África do Sul, ou na Zona Leste, ou em qualquer lugar, a gente vai ter essa oportunidade. E mais do que isso, eu acho que, complementando, né, eu acho que também a velocidade da informação, né, tem permitido cada vez mais a gente a buscar conteúdos relevantes. Né? Então, hoje a gente tem plataformas de educação, edtechs, que têm trazido conteúdos incríveis de faculdades de ponto. Posso citar aqui a Coursera, por exemplo. Muitas das vezes eu vou lá e faço um curso, pego algum conteúdo novo que eu ainda não tinha visto. E isso está disponível. Né? Então, vai de novo a curiosidade e a vontade de fazer isso acontecer. Perfeito, eu acho que eu assino embaixo, né, acho que hoje em dia a gente precisa usufruir também, né, de todas as coisas boas, né, que os avanços tecnológicos trouxeram para o mundo, né. Eu, por exemplo, tento explorar da melhor maneira possível o LinkedIn, né, que é uma plataforma, eh, que na minha opinião ainda é muito pouco explorada e muito mal explorada por os jovens, né, mas é o que você falou, cara, tem que ter proatividade, você tem que ter ali, curiosidade para realmente correr atrás, para realmente tentar entender como aquilo consegue, né, te beneficiar, né, da melhor forma, né. Acho que se uma coisa que a tecnologia fez com o mundo foi a quebra das barreiras entre os países, né. O mundo ficou muito menor com os avanços tecnológicos. Eu, por exemplo, não vou para o Brasil desde julho de 2019, foi a última vez, fazer 2 anos agora. E, cara, e parece que eu ainda tô aí, né, com todos os projetos que eu tô fazendo aí, né, com todas as tecnologias que existem hoje, parece que eu ainda moro aí, então e das outras vezes que eu fui para aí também, eu sentia que, né,
óbvio que eu me adaptei muito bem aqui aos Estados Unidos, mas eu não sentia que eu estava tão longe, né, então acho que realmente você usufruir, mesmo se você não tiver a oportunidade de ir para uma África do Sul, de vir para os Estados Unidos, você explorar, as novas tecnologias que existem, né, para fazer justamente isso. Mas é isso aí, Nathan, a gente está chegando no final do nosso papo, enfim, queria agradecer imensamente, você ter aceito o nosso convite, você ter disponibilizado aí um tempinho da sua rotina, sei que deve estar super corrida aí para você, então significa muito pra gente. Enfim, se você quiser dar aí as últimas palavras, falar aí novamente o nome do seu podcast, o seu LinkedIn aí que as pessoas, se quiserem, podem se conectar aí com você. E novamente, super obrigado em nome meu e todo mundo aqui da Primeiro Passo. Legal, Pedro. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com o Primeiro Passo, podendo falar um pouco e contribuindo com esse projeto, com esse movimento. Eu queria deixar aqui, né, os meus contatos. Eu uso bastante o LinkedIn, né, então me procurem lá. Vou ter o maior prazer em estar conectado com vocês. Meu sobrenome é difícil, né, então peço que deixe aí no episódio, é Nathan Smukler, né, é uma sopa de letrinhas, né, e o nome do podcast, né, que eu estou conduzindo esse ano, né, que tem esse propósito de acelerar as pessoas também, um propósito muito alinhado com o Primeiro Passo aqui, é o Mentoron. Né? Então, o Mentoron Podcast, também coloque aí na tua playlist, assina lá e vem com a gente curtir esse conteúdo que tem tido muitas coisas bacanas por lá. E Pedrão, eu queria deixar aqui também eu me disponho, cara, se eu e a turma da Mentoron, né, tem uma turma lá que está super disposta a, a contribuir e fazer aí uma mentoria gratuita para para as pessoas aqui de mentores lá que já se colocaram à disposição. Nathan, você falou disponibilidade para dar mentoria e travou. Volta um pouquinho aí que travou esse Então, finalzinho. Então, Pedro, eu e o time da Mentoron, né, a gente tem um time de apoio lá que já se dispôs a fazer mentorias, e eu disponibilizo aqui para vocês aqui da primeiro passo essa possibilidade. Então, entre em contato com a gente, sinaliza que ouviu a gente na primeiro passo, e se tiver realmente precisando de algum apoio, de alguma orientação, trocar ideia, tô aqui numa encruzilhada aqui, não vamos te dar o gabarito, mas a gente vai fazer aqui, vai ajudar a fazer as provocações mais corretas possível para a gente poder avançar. Incrível, Nathan. E de novo, voltar naquele ponto que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de gravar, né, de o quão ricas, né, e o quão importantes são essas trocas de ideia entre diferentes gerações. Eu particularmente acredito muito nessa cooperação, né, nessa colaboração entre geração Z, né, entre as pessoas mais experientes, né. Então, enfim, eu fico super feliz com esse convite. Muito obrigado novamente. Enfim, vamos daqui para frente tentar impactar o maior número de jovens, de pessoas possíveis e com pessoas que nem você do nosso lado, tão experientes, que, enfim, tem uma bagagem tão rica. Acho que a gente vai chegar lá até mais rápido. Então, novamente, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado se você chegou até aqui. De novo, a gente vai disponibilizar todas as informações aí do Natan, de todos os contatos dele, a gente vai estar disponibilizando aí no nosso LinkedIn. Então, assine aí nosso podcast, nos siga no Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê um like nesse vídeo, compartilhe com um, dois, três amigos aí, se você achar que alguma coisa que a gente falou aqui fez sentido para você. Particularmente é um tópico que eu acho muito importante ser debatido, e infelizmente eu não vejo tantas pessoas tocando nesse assunto. Então, Nathan, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade, significa muito para a gente, e é isso aí, vamos nessa. Valeu? Fechado, Pedrão. Vamos com tudo. Valeu, abração.